Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém. Pai, tua palavra está diante de nós e nós temos a oportunidade de ouvir a tua voz nesse lugar, que é aquilo que nós queremos e precisamos. Não viemos aqui ouvir os homens com suas histórias e filosofias, mas sim a palavra que procede do Senhor, que é o alimento verdadeiro, que é o pão que vem do céu para alimentar o nosso espírito. E é isso que precisamos para permanecer de pé. Que a tua palavra fale conosco essa manhã e supra as nossas necessidades. E para isso eu entrego ao Senhor a minha vida, pedindo mais uma vez tua graça, tua misericórdia sobre mim e a unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra no poder do Espírito Santo e ela toque nos nossos corações. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, carta aos Filipenses, os irmãos sabem, já foi falado várias vezes aqui na igreja, que é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve quando está na prisão. Não está em casa, não está desfrutando de liberdade, mas está prisioneiro, debaixo de sofrimento. Tudo aquilo que você pode imaginar significa uma prisão. E é nesse momento que Paulo está quando escreve esta aqui e algumas outras cartas do Novo Testamento. Mas a carta aos Filipenses, especialmente, é uma carta cujo assunto principal é esse versículo 4, quando ele fala de alegria. E se você ver, nós vamos ver depois aqui alguns versículos, em vários momentos dessa carta, ele menciona esta alegria que havia no seu coração, mesmo ele estando numa situação difícil. E a gente se alegrar quando tudo vai bem é quase que natural, né? A gente se alegrar quando ganha um presente, quando a vitória chega, né? Quando recebemos uma bênção, isso é quase que espontâneo. Mas a gente se alegrar quando está numa situação difícil, aí é muito mais complicado. Mas é esse o ensinamento, um dos principais dessa carta que o apóstolo Paulo ensina para todos nós. E aqui no verso 4 ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, independente da circunstância, independente daquilo que estamos passando. E isso não quer dizer que a gente não se entristeça em algum momento da vida, que a vida não tenha seus percalços, certamente vão acontecer, vão trazer tristezas, mas ele insiste em dizer, alegre-se sempre no Senhor, e repete mais uma vez, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então a alegria aqui para Paulo é como uma ordem da parte de Deus. Porque o mundo há aflições. Jesus não escondeu isso quando disse exatamente isso, tereis aflições. Mas no mesmo versículo Jesus diz o quê? Mas tende bom ânimo. Bom ânimo, ânimo para frente, para cima, isso é alegria. Então ele reconhece que as aflições existem no mundo, mas ao mesmo tempo coloca a alegria como uma opção muito melhor para nós. Então é como que uma ordem de Deus. Se alegre, independente das circunstâncias aqui, porque aflições são normais, tristezas são normais, mas eu e você precisamos nos superar nesses momentos de tristeza. Porque há algo a mais que nos espera fora dessa realidade aqui, ou não. Cremos ou não nisso, né? Cremos na vida eterna, cremos na salvação, então não se resume àquilo que vivemos aqui, às circunstâncias da nossa vida, mas sim o que está por vir e que está garantido por Deus, que é a nossa salvação. Então essa é o real motivo, né, para que a gente possa se alegrar, mesmo diante desse problema. Eu preciso me alegrar porque eu sou salvo, enquanto o mundo está condenado. Quantos são mais abundantes? Os que se salvam ou os que são condenados? Somos nós. Muito mais abundantes? Não. Muito mais abundantes são os que se perdem. Mas nós fazemos parte de um grupo privilegiado. Muitos chamados, poucos escolhidos. Quem são eles? Nós. Então isso é uma razão mais do que suficiente para eu me alegrar.
Agora, se eu me alegro, essa minha alegria, ela deve ser demonstrada. Ela deve fazer parte da minha vida. Como eu disse e repito, não que eu não tenha momentos de tristeza, mas numa forma geral, a minha vida deve expressar alegria. Então veja, é muito conflitante, pelo menos no meu modo de enxergar, que alguém que é salvo, que alguém que foi resgatado por Deus, tirado das trevas para a luz, hoje viva de cara amarrada. Você consegue entender isso, irmãos? Antigamente, as pessoas associavam espiritualidade à cara feia. Então, assim, para você ser considerado espiritual, você tem que fazer cara feia para os outros. Tem que olhar assim, pá, aí você é espiritual, aquele olhar 43, né? Pá, essa é velha, né? Mas é assim que funcionava. Porque eu tenho que mostrar que eu sou sisudo. Isso é sinônimo de espiritualidade. Isso não é verdade. A alegria deve fazer parte da nossa vida. Então a gente tem que estar alegre, porque como é que eu vou dizer ao mundo que é bom servir a Cristo? Como é que eu vou dizer às pessoas que é bom ser salvo, se a minha cara não aparenta isso? Não é? Se eu estou sempre de cara amarrada, de mal com a vida, de mal com o mundo, se eu estou sempre dando patada para todo que é lado, como é que eu vou mostrar que é verdade aquilo que eu acredito? Então aquilo que a gente acredita e prega deve ser refletido na nossa vida. Como é que eu vou dizer para alguém que Deus é bom, se a minha cara é feia? Não digo feia de aparência, mas feia de expressão, não é? Que eu estou sempre expressando uma cara ruim em relação à vida. Então, eu creio que a nossa alegria deve ser mostrada. E quem melhor do que Paulo para mostrar isso? Da cadeia, não é? Onde ele tinha todos os motivos para estar sisudo, carrancudo, não é? Com a cara amarrada, mas ele está mostrando a sua alegria. E ele estimula as pessoas, através da sua carta, a também demonstrar esta alegria. E então a alegria, ela se torna contagiante, assim como a tristeza, como a raiva. Tudo isso são sentimentos que são contagiantes. Se você estiver no meio de gente alegre, pode até você estar triste, mas você acaba se alegrando junto. Você acaba descontraindo. Mas se você está cercado de gente sisuda, de gente raivosa, você acaba trazendo também para você esse comportamento. Agora a internet mostra para a gente, né, muitas coisas nesses videozinhos. Outro dia eu vi um vídeo de uma experiência dessas sociais, né, de você começar a rir. E a pessoa entrou no vagão do metrô e do nada, sozinha, sem conhecer ninguém, começa a rir. E ri, cada vez que ela ri mais e vai rindo, daqui a pouco está todo mundo rindo no vagão do metrô. Ninguém nem sabe o que está rindo, mas está rindo. Porque contagia, porque é um sentimento que se espalha. Agora, se a gente vai para o outro lado, também a mesma coisa acontece. Todo mundo raivoso, choramingando, o ambiente fica pesado. Então Deus está nos falando a respeito de uma alegria que tem que vir de dentro da gente e que tem que nos fazer superar até os momentos de tristeza, que precisa de estimular as outras pessoas, que precisa contagiar no bom sentido, não é? Aquele que anda comigo. Isso deve ser espalhado, porque isso colabora para o nosso bem. Porque veja, irmãos, essa alegria vai atrair pecadores para Cristo. Veja um pecador que já está triste pelos seus pecados, quando ele chega na igreja e ele vê um povo alegre, o que ele sente? Pode sentir até raiva, né, no início. Mas ele vai sentir de alguma maneira que há algo diferente no lugar, que é um ambiente que nos proporciona felicidade, alegria. Não estou falando que esse ambiente não deva ter momento para contrição. Não existe momento da contrição, existe um momento, né, da seriedade, sim, mas há também, tão importante quanto, o momento da alegria, o momento da espontaneidade, do sorriso. Imagina alguém entra pela igreja, primeira vez, olha para cá, todo mundo de cara feia. Como é que fica isso, né? Como é que fica a sensação, o sentimento? Né? Deve dar até medo de sentar do lado de alguém. Será que vai me bater? Né? Será que vai implicar comigo? Então isso acaba colaborando
para o plano de Deus que é salvar. Então a minha vida deve refletir de alguma maneira essa alegria. E isso é contagiante, isso se espalha no ambiente, isso transforma o ambiente onde a gente vive. Então veja, eu creio que como cristãos, nós somos agentes de Deus. Ou não? Para ir e pregar o evangelho. Mas às vezes pregar com atitude. A gente só pensa em pregar com palavras. Mas às vezes aquilo que a gente diz está tão longe daquilo que a gente é, que a palavra não faz sentido nem efeito naquele que está ouvindo. Então o que nós precisamos aprender também é pregar com atitudes, com alegria, não é? Ou não ser aquele estraga prazer, pronto, chegou o crente, acabou. Está todo mundo alegre, chegou o crente, murcha tudo. Não, eu não vou colaborar com certas coisas, não vou fazer certas coisas, mas também não quero ser o estraga prazer, porque isso é muito ruim, isso não colabora com o evangelho, isso não coopera em nada com aquilo que Deus quer fazer. Então a gente precisa mais do que nunca desse equilíbrio para viver nesses dias. E nós somos aqueles que podemos animar os outros, porque nós temos esperança. Você crê nisso, irmãos? Você tem esperança. E aí você pode falar para alguém que não tem esperança nenhuma, para alguém que não vê saída, para alguém que não só vê o lado ruim das coisas, você pode dizer, olha, há um Deus no céu. Há alguém que perdoa pecados, há alguém que me transformou. E hoje eu sou uma pessoa diferente porque Ele fez isso por mim e também pode fazer por você. Mas para isso a tua vida deve ser um reflexo disso que você está realmente falando e dizendo. Então Paulo coloca isso como uma ordem, como algo que é bom para nós, é bom para os outros, como algo que é um princípio de Deus, porque nos torna semelhantes a Deus. Você já sabe e ouviu pela Bíblia e por pregações que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Aí veio o pecado. O que aconteceu com o pecado? Nos tirou a semelhança de Deus. Agora, com o perdão e com a reconciliação, isso nos restaura a semelhança de Deus. Todo mundo entende isso? Maravilha. Mas qual é a imagem que você tem de Deus? Aí é que é o problema. Aí eu digo assim, não, agora eu sou semelhante a Deus de novo. Mas na minha cabeça, Deus é um cara chato. Deus é um cara carrancudo. Deus está sempre de mau humor, pronto para jogar uma seta em qualquer um. Aí se eu me restauro a essa imagem, eu acabo numa imagem falsa de Deus. Qual é a imagem que você tem de Deus? Sabe qual é a imagem de Deus? A Bíblia fala. Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso está escrito na palavra de Deus. A imagem de Deus é Jesus. Aí você vai olhar para o comportamento de Jesus. Eu não vejo Jesus como um cara de cara amarrada. Não vejo Jesus como um cara que estraga a festa. Já no primeiro milagre dele, você vê que ele não estraga a festa. Acabou o vinho, ele diz, graças a Deus, agora ninguém bebe mais. Cambada de cachaceiro. Foi isso que ele fez? Não. Ele dá um vinho novo. Está vendo? Não é um cara carrancudo. Não é alguém mal-humorado, que está pronto para estragar o ambiente. Mas é alguém que tem sensibilidade. É alguém que tem senso de humor. Jesus botou apelido nos discípulos. Falou, Simão, vou te chamar de Pedro, que você é uma pedra bruta. Você precisa ser lapidado, né? Quanto tantos outros. Então, qual é a imagem que você tem de Deus? Essa imagem que a gente tem de Deus é que vai ser o reflexo que nós vamos espelhar. Mas se a nossa imagem de Deus é o Deus carrancudo, pronto para estragar tudo, pronto para... Aí você fica insuportável. E, infelizmente, quantos crentes insuportáveis você conhece? Fala aí, pensa na cabeça, faz uma conta aí. O que eles fazem? Eles colaboram com o Evangelho ou contra o Evangelho? Pensa. Irmãos, é claro que nós temos que ser diferentes, eu não estou dizendo isso. É claro que há coisas que são inegociáveis, é claro que não vale tudo. Mas qual é a imagem de Deus que eu estou passando? Qual é a imagem de Deus que eu estou transmitindo? A que Paulo transmitia da prisão era essa. Mas ele diz, alegrai-vos sempre, aonde?
no Senhor. A alegria dele tinha um foco: no Senhor. Essa é a alegria. Naquilo que Jesus é para nós, naquilo que Ele fez por nós. Então veja, eu não preciso beber para ficar alegre. Qual é a desculpa de muita gente? Vou beber para ficar alegre. Eu me alegro no Senhor. Eu não preciso da bebida para ficar alegre. Aliás, até se eu beber e ficar alegre, tem uma coisa errada aí. Já estou passando do limite do razoável que me seria permitido e normal. Porque a bebida, ela não pode tirar nada do meu juízo, do meu comportamento, nada disso. Então já tem algo errado. Mas o que eu preciso entender é que a minha alegria é no Senhor. É naquele ambiente sagrado onde nós podemos nos alegrar na presença de Deus, no nosso culto ao Senhor. Há, como eu disse, momento de contrição, há momento de choro, há tempo para tudo, a própria Bíblia diz, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, mas tem o tempo de sorrir. O culto tem que ter todos esses elementos, tem que ter alegria no Senhor quando a gente se reúne, quando a gente está junto, quando a gente está em comunhão. Não tem que ter alegria, irmãos, mas às vezes a alegria é substituída pelo medo. Pelo medo, não, eu não vou me alegrar porque vão me julgar, vão olhar para mim, vão me reparar, vão falar isso ou outra coisa de mim. E aí a gente assume uma máscara, uma capa, né, para que a gente se relacione baseado naquela capa e não como nós mesmos. E aí onde está a alegria no Senhor, ela já não existe mais, porque a gente está cada um interpretando um papel. Alegria no Senhor é o que Paulo está propondo para nós. Não é nas coisas, não é nas conquistas do mundo, mas é naquilo que o Senhor já fez por nós, que nós já recebemos a salvação, o perdão dos pecados. É nisso que nós temos que nos alegrar. Não é nos egos, nos feitos da carne, nas coisas que a gente conquista. Veja, em Filipenses, ainda no capítulo 3, Paulo diz assim, a partir do verso 3: porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele diz, olha, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo fala ali do seu currículo, do que ele era diante da religião dele, do que ele era como fariseu. Fala de tudo aquilo, só olha, peguei esse pacote e joguei no lixo. Porque não é nisso que eu me alegro. Eu me alegro naquilo que Deus fez por mim. Eu considero isso tudo perda por causa de Cristo. Então é nele que está a minha alegria. E é essa alegria que ele manda a gente compartilhar, dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E olha o que ele diz, sempre. Quando, irmãos, eu devo me alegrar? Sempre. Em todo tempo. Eu preciso mudar a minha vida. Ah, mas tem um momento de tristeza? Tem. A Bíblia fala sobre ele, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu preciso me alegrar sempre. Isso quer dizer em toda e qualquer circunstância. Porque mesmo que não haja nada no mundo para me alegrar, ainda há o Senhor. Ou ele não existe mais. Ou ele não faz mais parte da minha vida. Pense sobre isso. Eu entendo a dor, eu entendo o sofrimento, irmãos, porque nós passamos por ele. Nenhum de nós está livre dele. Mas também há um Deus no céu.
Há um Senhor que é vivo, que é presente, que é real ou não? Então, como Paulo diz, no Senhor, mas no Senhor sempre. Então, se você puder se alegrar em outras coisas, muito bom também, santifique essas coisas em Deus, mas o foco da alegria é em Deus. E se você ainda não começou a se alegrar em Deus, comece agora. Ainda há uma chance para você mudar o seu jeito de ser, para você mudar o seu jeito de encarar a vida. Ainda há uma chance para você viver a alegria do Senhor. Para quando você estiver com outras pessoas, você leve essas pessoas a se alegrar também. Você seja um propagador da alegria. Você sabe que nós somos propagadores do Evangelho? Somos? E o que é o Evangelho mesmo, irmãos? Boa nova, boa notícia. Quando você escuta uma boa notícia, o que fica no teu coração? Alegria. Ou não? Uma boa notícia para você, o que você sente? Alegria. Então o Evangelho é a propagação de uma boa notícia. Como é que alguém de cara amarrada vai propagar uma boa notícia? Me diga isso. Você vai acreditar nessa boa notícia? É boa mesmo, tem certeza? A tua cara não combina com o que você está dizendo. Tem certeza que essa notícia é boa mesmo? A tua cara não me leva a me alegrar, ela me dá medo. A gente quer dar medo nas pessoas ou a gente quer propagar o Evangelho, a boa nova? Irmãos, infelizmente, alguns de nós, quando pregam, só sabem colocar medo nas pessoas. E o amor, perfeito amor de Deus, a Bíblia diz, lança fora todo medo. Então ninguém deve ser convencido a ir a Cristo por medo do inferno. Não é o medo do inferno, mas é a realidade em Cristo. É o perdão em Cristo. É isso que convence o pecador. E é isso que nós temos que falar, e agir, e pregar. E às vezes a gente até consegue fazer isso quando estamos pregando para alguém não crente. Mas quando falamos com um crente, a gente só fala cuidado. Cuidado, irmão. Deus vai puxar o seu tapete. Cuidado com um bicho-papão chamado Deus. É assim que a gente fala, irmãos. É assim que a gente se relaciona. Por que que isso não muda, não é? Por que que a gente não vive a alegria no Senhor? Veja, eu sei que há coisas que precisam de uma admoestação, de uma exortação, de um alerta, sim, há exceções, mas há gente que não sabe fazer disso exceção. Mas é a regra, porque a pessoa está sempre pronta a criticar alguma coisa, sempre pronta a apontar algum erro. E Deus está dizendo para nós, alegre-se no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Quando você estiver com alguém, leve essa pessoa a se alegrar. Quando você estiver sozinho, desfrute também dessa alegria. Paulo está na cadeia, irmãos. E não tem nenhum irmão do lado dele. Não tem nenhum irmão para consolá-lo. Não tem ninguém para lhe dar um tapinha nas costas, para fazer uma oração. Ele está na cadeia, mas ele está escrevendo para abençoar os outros. Ele está sendo instrumento de Deus, da onde ele está, para trazer palavra que nós estamos aqui lendo essa manhã para edificar a nossa vida. Daquele que estava lá na cadeia preso quando escreveu essas palavras. Então veja como a vida toma outro significado quando a gente faz o que tem que ser feito. A ordem é acentuada e ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele insiste, alegre-se, alegre-se, outra vez, alegre-se. E como eu disse para você, Paulo é o exemplo. Por quê? Porque ele faz aquilo que ele disse para os outros fazerem, não é? Porque ele cumpre na vida dele aquilo que ele dizia para a igreja fazer. E aí a gente olha para a carta, e aí eu vou mostrar para você, nessa carta aos Filipenses, quantos momentos Paulo fala dessa forma. Logo no capítulo 1, no versículo 4, ele já começa a carta dizendo, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo ora com alegria. Por quem ele está orando? Pela igreja lá em Filipe, né? E ele está orando com alegria. Você consegue orar com alegria?
né? E aí eu pergunto, na hora que Paulo estava orando, só tinha motivo bom para ele orar por aquela igreja? Ou aquela igreja não cometia erro nenhum, não tinha os problemas de alguns irmãos? Tinha, mas ele continua orando com alegria. Ele ora com alegria. Será que nós oramos com alegria? A nossa oração tem que ser daquelas, né, que eu já falei para você. Amantíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que é um discurso maravilhoso, né, cheio de palavras bonitas, mas sem o sentimento do coração. Paulo está orando com alegria pela igreja. Então a vida dele está aqui representada. No capítulo 1, ainda no verso 18, ele diz assim: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Regozijo é alegria. Ele está dizendo, Cristo está sendo pregado, então eu estou feliz. Eu estou aqui na cadeia, mas Cristo está sendo anunciado, então isso me satisfaz, isso alegra o meu coração. No versículo 25 ainda do capítulo número 1, ele diz, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Gozo da fé. Gozo tem o sentido também de alegria. Então ele quer que a igreja tenha esta alegria. E ele diz, eu estarei, eu permanecerei por vossa causa, eu vou permanecer por vossa causa, eu estarei aqui orando e que vocês vão experimentar esse gozo, esta alegria. Alegria que ele tem mesmo estando na cadeia. Capítulo 2, verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então ele ora pela igreja e diz, olha que vocês sejam assim unidos, que isso só completa a minha alegria. Veja, completa. Ela não depende disso. Mesmo se a igreja não mostre nada disso, ele continua alegre. Mas se a igreja mostrar tudo isso, aí a alegria é completa. Entende? Mas ele não perde a alegria porque as pessoas não estão obedecendo à pregação, porque as pessoas não estão fazendo o que tem que fazer. Ele não se deixa afetar se as pessoas não estão fazendo o que deveriam. Ele vai ser alegre de qualquer maneira. Isso não é ser insensível. Isso é ter a alegria do Senhor na sua vida. E determinar que nada nem ninguém pode tirar. É como eu falo muitas vezes aqui a respeito da paz. Jesus te deu a paz? Ele não disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como a que dá o mundo. Ele não disse isso. Então o que pode tirar a tua paz? Quem pode tirar a tua paz? Se ele te deu, segura que é sua, meu irmão. Não venha com essa, mas fulano veio e tirou a minha paz. Tirou porque você deixou. Roubou? Foi lá e tomou de você? Não, as pessoas só podem fazer aquilo que nós deixamos que elas façam. Se eu tenho a paz de Cristo no meu coração, ninguém pode tirar, irmãos. Ninguém, pode me fazer raiva, pode me provocar, pode fazer para cá e para lá. É a paz que está aqui, ninguém vai tirar. Porque Deus me deu, e se Deus me deu, eu vou guardar. Se é bênção de Deus para mim, eu vou guardar. Aliás, tudo que Deus nos dá, desde o Éden, ele diz assim, cultive e guarde. Deu a Adão aquele paraíso, mas falou, cultive e guarde. Então Deus me dá coisa boa, mas quem guarda sou eu. Ele me deu a paz, quem tem que guardar ela sou eu. Então não deixe que ninguém tire a tua paz. Não deixe que coisas pequenas, que pessoas inúteis, que pessoas ruins tirem a tua paz. Assim como também não permita que tirem a tua alegria. Às vezes vem gente para tirar a alegria da gente, não vem? Às vezes vem, o diabo envia, né? Para tirar a alegria da gente. E a gente está lá cheio de alegria e vem alguém invejoso, vem alguém chato, vem alguém mal amado, né? E vem para arrebentar com a gente. Mas você arrebenta se você deixar. Porque você não é obrigado a deixar. Você pode dizer, não, ninguém vai tirar a minha alegria. Ninguém vai tirar a minha paz. Ninguém vai me tirar aquilo que Deus me deu. A paz que eu tenho, a alegria que eu tenho, foi Deus que me deu. Então ninguém vai tirar. Nada nem ninguém.
Nenhuma circunstância, nenhuma enfermidade, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nem a perda de alguém, nada vai tirar aquilo que Deus me deu. Ele me deu. E isso precisa ser cultivado, guardado, isso precisa ser até multiplicado. Porque se é bênção de Deus, Ele me dá para que eu multiplique, para que eu aumente, não é? Então isso precisa ser uma consciência para cada um de nós. Paulo diz também no capítulo 3 dessa mesma carta, no primeiro versículo ele fala assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. De novo, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo repete, ele escreve, e ele repete, e ele fala de novo, e repete. Ele não tem medo de ser repetitivo, porque o que é importante tem que ser repetido, até a gente guardar, até entrar na cachola da gente. E é por isso que ele diz, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí digo de novo, alegrai-vos. E digo mais uma vez, alegrai-vos. E está cansado de me ouvir? Alegrai-vos. Tá bom? É assim que ele fala, se alegre, eu vou dizer de novo, eu vou falar de novo e vou escrever de novo as mesmas coisas, mas é importante para vocês entenderem, vocês precisam se alegrar no Senhor, não é no mundo, não é nas coisas da vida, no Senhor, porque no mundo e as coisas da vida elas passam, a gente ganha e perde, não é? Mas no Senhor você ganha e não perde nunca. Ele é teu Senhor hoje e vai ser teu Senhor até o fim da vida, entende? Então se alegre no Senhor, é o que ele diz. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Ele diz, os irmãos são a minha alegria. A minha alegria também está presente nos outros. Veja, a minha alegria no Senhor, a minha alegria é na igreja, aonde eu estou, a minha alegria é na companhia dos irmãos. Isso é tão importante, irmãos, que a gente precisa valorizar. Por isso que é bom a gente valorizar comunhão, é bom a gente valorizar presença, amizade, não é, conhecimento. Por isso que a gente tem que se relacionar na igreja, para que sintam a nossa falta, não é? Para que a gente faça falta, a gente tem que conhecer, se fazer conhecido. Mas quando entra o medo, o medo estraga tudo. Eu não quero amizade não, porque eu já sofri, já me decepcionei em muita igreja, já entrei em muito lugar, já me dei e depois não reconheceram e já fizeram. Aí vem o medo e o medo estraga tudo. O medo arrebenta com tudo. Mas nós precisamos nos alegrar uns com os outros. Precisamos ter essa alegria uns nos outros. Eu sou alegre porque eu pertenço a uma igreja. Isso tem que fazer parte da nossa vida, e Paulo dava essa declaração sem nenhum problema. Ainda no capítulo 4, verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele agora se alegra com a bondade daquela igreja para com ele. Naquele episódio que nós pregamos aqui semana passada, veja no verso 18, ele diz, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Me alegrei também quando vocês me ajudaram, me abençoaram. Nós devemos ser uma comunidade de bênção, irmãos, em que a gente se alegra, em que a gente tem alegria em abençoar e em ser abençoado. Então tudo isso faz parte da mensagem de Paulo. Nessa situação, prisão, sofrimento, dor, abandono, mas nada disso saía da sua boca. O que saía da sua boca é, me alegrei, tive alegria, tive prazer, tive gozo. Então isso é muito diferente do que nós estamos acostumados a viver. Mas eu creio que é isso que Deus tem para nós. Que a sua vida, meu irmão, seja mais alegre. Que você seja mais bonito. Sabe por quê? Porque um coração alegre, o que diz a Bíblia? Aformoseia o rosto. Você pode ser feio de dar dó, mas se estiver alegre,
teu rosto milagrosamente se transforma. Agora imagina o bicho feio com raiva ainda por cima. Aí ninguém aguenta, né, irmão? Feio que dá dó, e com raiva de todo mundo, com raiva da vida, com raiva do mundo, aí não tem como. Então, para Paulo, todo dia é dia de festa. Todo dia é dia de alegria. E é o que a Bíblia diz, não é? Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força, essa é a realidade. E é nessa realidade que nós temos que viver. Então, para nós, todo dia é dia de festa. No calendário tem alguns dias que são festivos, né? Mas no calendário do crente, todo dia é dia de festa. Talvez você pode me dizer, pastor, não estou bem. Eu estou triste, eu estou chateado. Eu entendo, eu compreendo, eu sei, mas eu digo a você, não deixe que isso dure mais do que uma noite. Não deixe que isso dure mais do que um dia. Mude isso, transforme isso. Substitua esse sentimento ruim por uma alegria. Busque forças em Deus e busque nele a razão da sua alegria, para que você possa viver melhor. Porque é muito ruim viver com o semblante caído, é muito ruim viver triste, viver abatido. Não é essa vida que Deus tem para você. Ele tem uma vida de alegria. Não é uma vida fácil. Lembra onde Paulo estava na sua alegria. Mas é uma vida de alegria. Amém? Vamos orar? Ora a Deus agora junto comigo. Eu não quero orar pelos que estão alegres, mas eu quero orar por aqueles que estão tristes. Por aqueles que têm experimentado um momento de tristeza, um momento de dor, que é real, que realmente dói, que realmente incomoda. Mas eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, possa fazer um dos papéis que Jesus disse ele faria, ser o nosso consolador, aquele que traz consolo na hora da dor e da dificuldade. E certamente Paulo o teve presente em todos os dias da prisão, e é por isso que ele podia estar alegre, mesmo numa situação tão difícil. Pai, eu te peço pela vida desse irmão, dessa irmã, que hoje não está tão alegre quanto poderia estar. Que o Espírito Santo Consolador venha trazer nesse momento um bálsamo de cura sobre a sua alma, que ela sossegue diante do Senhor. Que ela seja questionada, como disse o salmista, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Que essa pessoa, Pai, se console em Deus, se alegre em Deus e viva a alegria da salvação, que é aquela que o Senhor deu a cada um de nós gratuitamente. Mantém sempre essa alegria em nós, meu Pai, para que possamos transmitir o Evangelho da forma correta, para que possamos propagar a boa notícia com um sorriso no rosto. Abençoa teus filhos, Pai. Traz alegria para a nossa vida constantemente, diariamente. Que cada dia seja um dia de superação. Cada dia, meu Deus, seja o dia do início novo, de um recomeço, de uma batalha ainda a vencer, mas que será vencida, porque o Senhor venceu. Foi por isso que o Senhor nos disse, tenha bom ânimo, eu venci. E essa vitória é nossa. Abençoa, Pai, o teu povo, eu te peço. Dá alegria, restaura a alegria em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.